Sim, vale a pena, você deve jogar esse jogo. Toma aí a resposta que você queria. Obrigado por assistir o vídeo, deixa o like aí na saída. Agora, permita-me dissertar um pouquinho sobre o porquê. Meu cachorro tá se cagando um pouco de medo. Com essa gritaria toda. Pelo menos isso vale um like, né? Eu realmente queria fazer um vídeo mais elaborado falando sobre esse jogo depois de eu ter terminado ele, sabe? Fazer um negócio mais elaborado, fazer algo mais completo. Mas eu acabei percebendo que não vai dar pra fazer agora, porque já tem um pouco mais de um mês que o jogo lançou e, olha, pra falar se vale a pena ou não jogar um jogo de lançamento, eu acho que agora é a hora. E eu percebi o seguinte: ou eu sou incrivelmente burro e eu percebo alguma coisa nova do jogo depois de olhar pra tela por tempo bastante, ou então o jogo realmente me introduz alguma coisa nova que apareceu lá pra 70 horas de jogo. Eu já vou te falar, são os dois casos. Unicorn Overlord é potencialmente um dos melhores jogos desse ano sem nenhum pingo de exagero. Esse jogo é como crack e eu sou como toda essa galera aí. Eu entrei nesse jogo completamente cego em relação a tudo sobre ele. Eu sei que a demo existe, mas eu simplesmente não tive tempo pra jogá-la. E, olha, eu realmente não queria mesmo, porque minha fé estava bem colocada no grande Kamitani. Jorge, eu confio em você! Depois de jogar 13 Sentinels Aegis Rim e amar aquele jogo com todo o meu ser, eu sabia que a Vanillaware não tinha como fazer uma bomba logo depois de uma obra-prima daquelas. Eu simplesmente fechei os meus olhos e me deixei cair no abraço aconchegante dos lindos traços da Vanillaware. E eu não fiquei nem um pouco decepcionado. É necessário deixar bem claro que eu não tinha qualquer experiência com RPG de estratégia, salvo algumas fases no primeiro Fire Emblem do Nintendinho. É sério, nada. Entrei nesse jogo de cabeça e decidi, eu vou colocar na maior dificuldade. E eu não consigo deixar esse jogo de lado. Qualquer hora é uma oportunidade de eu melhorar as minhas unidades o máximo possível e conseguir tirar cada pingo de proveito que elas conseguem me oferecer. Sim, eu vou ficar trocando todos os meus personagens de posição pra conseguir transformar a próxima batalha ao meu favor e não tem absolutamente nada que você pode fazer contra isso. Mas eu tô me apressando um pouco, então deixa eu voltar pro começo e situar exatamente o que eu estou falando. Unicorn Overlord é o mais novo jogo de RPG de estratégia feito pela Vanillaware. E o que é um jogo de RPG de estratégia? Você está se perguntando aí atrás? Como assim? Sou só eu aqui nesse quarto? Eu estou falando comigo mesmo? Você é um fruto da minha imaginação? Eu tava num manicômio esse tempo todo? Um RPG de estratégia é um tipo de jogo que, no lugar de um RPG comum, onde você controla um ou mais personagens e tem todo aquele negócio de exploração de região, comunicação com NPCs e batalhas aleatórias que podem ser em turnos ou em tempo real, você tem missões que acontecem dentro de um mapa. Você é dado um objetivo que normalmente é conquistar a fortaleza inimiga e você precisa colocar tropas nesse mapa a fim de conseguir avançar, tomar espaço e posições estratégicas e conseguir vencer o seu oponente com a quantidade limitada de recursos que você tem à disposição. Quando duas unidades se encontram no mapa, elas travam uma batalha que acontece automaticamente. O que definirá o resultado dessa batalha é a composição da sua unidade contra a unidade inimiga, o posicionamento dos seus personagens e os atributos de cada um e como as táticas de cada personagem é definido. Essas táticas sendo o que o personagem irá fazer durante a batalha e as condições de ativação de cada uma de suas ações. Dentro de uma batalha, os personagens irão atacar um depois do outro, dependendo do seu valor de iniciativa, e irão repetir isso até que todos tenham gasto todos os seus pontos ativos ou passivos, ou então não tenham mais ações possíveis de serem feitas.
立ちはだかるなら投げ払うまで。 Inicialmente, o jogo é até relativamente simples. As unidades em campo variam de 2 a 3 personagens por unidade, o que torna bem simples as composições. Geralmente, alguém na frente para levar dano na cara, com 2 personagens para dar todo o dano que ficam atrás. E também, geralmente focado em abusar algum tipo de fraqueza da unidade inimiga, como um grupo de arqueiros contra os cavaleiros de grifo, ou então bruxas e magos contra inimigos com alta defesa física. Ou, sei lá, cavalo neles. No entanto, com mais tempo de jogo e chegando nas áreas de maior nível, as unidades vão ficando cada vez maiores, com 4 e 5 personagens, e as combinações começam a ser cada vez mais complexas e difíceis de lidar, necessitando de uma estratégia mais concreta, ou então da preparação certa para conseguir uma vitória. Por exemplo, o que fazer contra raposas humanas, se personagens com alta defesa física não são efetivos contra elas por conta da ação passiva Weakness Hunter, que ignora 50% da defesa e não é possível bloquear esse ataque? Uai, que tal só usar classes como Cavaleiros de Grifo, ou Serp, ou Ladinos que possuem alta esquiva? Realmente, ótima estratégia. Deixa eu só emparelhar essas raposas aqui com essas corujas que aumentam a precisão dos ataques de uma fileira inteira e opa, parece que esquiva também não é bom! Eu juro que eu odeio essa composição maldita, mano, era muito ruim, eu sempre perco com ela, é muito difícil, ainda mais de noite! Tá bom, você pode encontrar alguma forma de remover um de PP delas, pra elas não conseguirem usar a habilidade, ou então aplicar a Passive Seal e por aí vai, mas deu pra entender as camadas de estratégia aplicadas. É xadrez. É xadrez. Só que bom, quando você escolhe uma unidade sua para lutar contra uma unidade inimiga, o jogo te mostra um preview da quantidade de dano que cada unidade vai receber após o fim da luta. Ganha ou perde essa luta aquela unidade que receber menos dano sobre a outra. Só que isso nem sempre é verdade. Tem algumas nuances em relação a decidir quem realmente vai estar ganhando ou perdendo aquela luta, e não é puramente sobre quem é que vai levar mais ou menos dano. Porque eu tenho certeza que teve algumas situações onde eu levei menos dano do que eu recebi, eu acabei perdendo mesmo assim. Provavelmente deve ser por causa que eu acabei perdendo algum personagem durante a luta em comparação a outra unidade, e deve ter algum tipo de peso em relação a isso. Mas, mesmo assim, geralmente dá pra confiar que quem receber menos dano vai acabar ganhando no final das contas. Só que esse preview também não é 100% preciso, porque se você pode ver esse preview enquanto você mandar uma unidade a uma certa distância da outra. Então você tem uma noção que se eventualmente ela chegar lá, ela vai ganhar aquela luta. Só que isso não leva em consideração a assistência de unidades de longo alcance que podem estar naquela região, e isso também não leva em conta a chance de você simplesmente tomar no cu por causa que, opa, as circunstâncias que você estava vendo no preview simplesmente mudaram. Isso acontece muito com unidades que dependem muito de esquiva, e pode apostar, cara, aquela sua vitória certa acabou se transformando numa missão suicida. A melhor parte desse jogo, no final das contas, é que eu posso simplesmente aproveitar enquanto as batalhas estão rolando para comer alguma coisa, porque eu não preciso mexer em nada, exceto para quando eu quero saber por que eu acabei perdendo muito feio ali. Nos momentos que você não estiver perdendo horas durante cada uma das missões do jogo, você anda pelo mundo e conhece uma variedade enorme de personagens, até 60 no total. E se aprofundar mais em suas motivações próprias e no mundo de Fevre, nem todos os personagens serão realmente escritos de maneira igual, mas ainda é legal de se ver que houve um esforço em dar um toque único para cada um deles, mesmo se alguns deles forem reservados mais para histórias mais ou menos, quando comparado com os claros favoritos dos desenvolvedores. Muitas das vezes, esses personagens que se unem à liberação são pessoas que se voltaram para o Império de Zenoira por um motivo ou outro e que mostram as suas reais motivações depois que você consegue derrotar suas tropas.
Muitos deles são escritos de uma forma onde eles possuem razões honrosas de fazerem as atrocidades que eles fizeram, e você, como jogador, tem a opção de trazê-los para dentro de seus ranks, ou então de executá-los, ou então deixá-los para fora. Eu não sei exatamente o porquê você deixaria eles de fora, mas a opção está ali. Eu só acho que, nesse quesito, os escritores pegaram um pouco leve demais, já que as opções para as pessoas que você pode recrutar são claramente casos de pessoas desesperadas mais do que qualquer coisa, ou que estavam escrevendo o certo por linhas tortas. Enquanto isso, os personagens claramente malignos sempre são executados, sem nenhum questionamento. Por falar em execuções, alguns de vocês devem estar com o seguinte questionamento: tem permadeath? Não tem. Como eu já disse, a minha experiência com jogos desse gênero é muito limitada, mas eu sei que a questão de permadeath é algo icônico, especialmente vindo de Fire Emblem. Eu não sei dizer como que Fire Emblem faz na questão da morte de personagens importantes para a história, mas em Unicorn Overlord, um monte dos personagens introduzidos são relativamente importantes para a história. Então eu não consigo te dizer como que ela continuaria se tivessem implementado permadeath. Dito isso, eu ouvi falar que depois de você terminar o jogo pela primeira vez, você consegue destrancar uma dificuldade extra que habilita permadeath, que se chama o verdadeiro Zenoirano! Mas tem alguns detalhes sobre esse modo que eu preciso especificar. Primeiramente, é que o permadeath só funciona com a unidade inteira. Ou seja, você precisa realmente que todo mundo dentro de uma unidade morra pra realmente decidir que a galera ali não pode ser mais jogável. Por que eles fizeram isso? Dá pra entender, já que tem algumas habilidades que você pode utilizar que ressuscitam os personagens durante a luta. Então, se fosse por personagem, ia acabar não fazendo muito sentido você matar eles de vez só pra depois ressuscitar eles com uma habilidade um pouco mais adiante nos turnos seguintes da luta. Então, nesse quesito faz sentido. Seria mais legal se fosse por personagem? Talvez, mas é parte da mecânica do jogo, então tá tudo bem. Mas olha só, não me leve a mal. O jogo ainda fica incrivelmente difícil depois de um certo ponto, então talvez seja até uma bênção você ter a capacidade de fugir de alguma luta com o rabo entre as patas. Mano, não tem mais nada que eu preciso falar sobre esse jogo. Ele é repleto de recursos que tornam o gameplay muito profundo e viciante. O jogo inteiro é praticamente focado só no gameplay. Você pode pegar ele a qualquer momento e iniciar uma sessão e passar por uma das missões que estiverem disponíveis para você em um tempo de, sei lá, 20 minutos a 1 hora, que você pode pausar a qualquer momento também. Isso torna as sessões bem granulares e perfeito para você jogar em alguma coisa tipo Switch. Isso tudo complementado com os incríveis visuais e trilha sonora que tem nesse jogo. Falando da Vanillaware, você pode ter certeza que vai ter algo de qualidade em mãos, e isso definitivamente não é uma exceção. Eu só espero que você esteja com o inglês afiado. Você sabe inglês, né? Porque esse jogo só está disponível em inglês. Bom, em japonês também. Você sabe japonês? Sabe inglês ou japonês? Então você tem que saber pelo menos uma dessas duas línguas. Então assim, vai aprender inglês. Tá esperando o quê? Assistindo esse vídeo. Vai lá aprender inglês pra jogar Unicorn Overlord. Pode ir agora. Ah, não sabe onde praticar inglês? Pratique com o jogo. Só joga o jogo, mano. É muito bom. Só faz isso.